Bom, na aula de hoje, então, a gente vai abordar os tetrápodes do Paleozoico. Na verdade, nas próximas aulas, a gente vai abordar os grupos num contexto cronológico. Vamos falar primeiro do Paleozoico, depois do Mesozoico e, por último, do Cenozoico. Então, só recapitulando muito rapidamente, o que a gente viu na aula passada foram os peixes, que são basicamente esses grupinhos aqui. E hoje, a partir de hoje, a gente vai focar os tetrápodes que estão representados aqui. A gente vai falar primeiro dos tetrápodes não amniotas, depois dos tetrápodes amniotas. É importante lembrar sempre que a gente está falando da regra e não da exceção. O que eu estou fazendo aqui é uma simplificação da realidade. A realidade é sempre muito mais complexa, como essa figurinha aqui mostra. Isso é um cladograma de uma parte da figura representada nesse slide. Então é sempre bom ter em mente que eu estou falando do padrão geral, da regra e não das exceções. Eu vou usar essa figurinha aqui para trabalhar os tetrápodes. A gente primeiro vai falar então, como eu já falei anteriormente, dos anfíbios, informalmente chamados de anfíbios, né? Não é um grupo monofilético, que são os tetrápodes não amniota, e depois a gente entra para falar num grupo monofilético, os tetrápodes amniotas. Então, esses são alguns dos grandes desafios para a conquista do ambiente terrestre por parte dos tetrápodes: respiração, suportar a força da gravidade e a reprodução, tanto na questão do desenvolvimento do embrião, quanto na questão dos gametas se encontrarem, de ocorrer a fecundação. Se a gente olha o cladograma, a gente observa que o grupo irmão dos tetrápodes são, são peixes pulmonados. E os peixes pulmonados, como o próprio nome já diz, eles apresentam. Tá difícil, gente. Eles apresentam pulmão. Então, se o grupo irmão dos tetrápoda apresenta pulmão, a gente espera que o ancestral comum desses dois grupos já apresentava pulmão. Nesse sentido, a respiração não é um desafio para a conquista do ambiente terrestre, porque eles já tinham desenvolvido, os ancestrais comuns dos tetrápodes já apresentavam pulmões. Evidentemente, numa série de outros desafios relacionados à respiração no ambiente terrestre, mas pelo menos o pulmão eles já apresentavam. Então, de grandes desafios, a gente tem suportar peso, a força da gravidade, no caso, e a reprodução. Existem outros desafios, evidentemente, eu estou focando mais nesses três aqui, pelo simples fato que as soluções encontradas para lidar com esses desafios são de ampla escala. Vários grupos adotaram as mesmas estratégias. A questão de perda de água e sistema sensorial são mais pontuais entre os diferentes grupos, mas eu vou falar uma outra coisa ao longo da aula. Bom, a questão de suportar a força da gravidade fora d'água é um desafio, e essa figurinha aqui dos astronautas da NASA fazendo seu treinamento diz um pouco o desafio. Dentro d'água, como tem a força do empuxo, que é contrária da gravidade, a gente se sente mais leve, é mais fácil fazer coisas dentro d'água, carregar pessoas dentro d'água. Enquanto que fora d'água, como o empuxo é desprezível, a gente não tem essas facilidades. Então, é necessário ter adaptações para suportar essa força da gravidade fora d'água. E aqui são os peixes ósseos. A gente tem basicamente dois grupos de peixes ósseos: os actinopterídeos, que são os de nadadeira raiada, e os sarcopterídeos, que são os de nadadeira lobada. Dentre esses dois peixes, os sarcopterídeos, eles apresentam uma nadadeira com uma musculatura bastante vasta e com ossos densos e com articulação. Já os actinopterídeos, as nadadeiras são dotadas de pouca musculatura e finos ossos paralelos. E não é por acaso que nós somos sarcopterídeos. Nós
em última instância, somos peixes com essas nadadeiras bastante adaptadas para a vida em terra. Então, no Devoniano começa a história dos tetrápodes, primeiros tetrápodes não amnióticos. Então vou gastar um tempinho nessa figura mostrando diversos aspectos dessa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. A primeira questão que vou chamar a atenção é as nadadeiras, ao longo do processo evolutivo, elas se adaptam a membros adaptados a se deslocar no ambiente terrestre. Essa figura mostra uma transição linear, gradual, mas é importante ter em mente que isso daqui é um roteiro hollywoodiano. No meio desse processo todo, tem várias tentativas e erros, várias espécies que apresentam características intermediárias. Mas é interessante notar que os ossos, essas cores, representam ossos homólogos nos diferentes grupos. Então, ossos que estão presentes na nadadeira de alguns desses peixes de nadadeira lobada estão presentes nos membros dos tetrápodes. Aqui, essencialmente, estamos representando 3 espécies de peixes e 2 espécies de tetrápode. Então, essas são as 2 espécies dentre as espécies mais antigas de tetrápodes que a gente conhece pelo registro fóssil. Além da nadadeira, então, que adapta a função de se deslocar no ambiente terrestre, outra mudança bastante evidente é que a nadadeira caudal passa a ser uma cauda. Outra adaptação interessante no grupo é... Deixa eu diminuir a bolinha, não sei nem como eu fiz. Olha, que interessante. Os peixes, eles não apresentam pescoço, e o pescoço está presente nos tetrápodes. A origem do pescoço é um pouco controversa, no sentido que não sabe exatamente quais foram as causas, as pressões evolutivas que deram origem ao pescoço, mas especula-se que o pescoço tem uma vantagem adaptativa, que é você consegue deslocar a cabeça para seja observar o ambiente ou capturar seu alimento, sem precisar deslocar o corpo inteiro. E isso fora d'água é bastante vantajoso, porque dentro d'água não é custoso você mexer o corpo inteiro. Além disso, dentro d'água é hidrodinâmico você ter um corpo coeso, sem a presença de pescoço. Agora, fora d'água, mexer somente o pescoço é uma característica vantajosa. Agora, pode ser que esse pescoço surgiu em função dessa pressão, dessa necessidade de deslocar somente uma parte do corpo, sem gastar energia para deslocar o corpo inteiro. Mas também tem a questão que os peixes, eles apresentam brânquias, e os tetrápodes, ao longo de sua história, eles deixam de ter brânquias, elas vão se reduzindo, as estruturas esqueléticas e musculares associadas às brânquias vão se reduzindo. E uma explicação para a origem do pescoço é justamente essa, que com a redução da importância das brânquias, houve condições anatômicas, fisiológicas, funcionais, para que o pescoço se desenvolvesse. Enquanto a brânquia foi essencial para a existência dessas espécies, não foi possível o desenvolvimento de um pescoço. Outra característica que a gente observa nos tetrápodes é a mudança da morfologia do crânio. Os crânios, eles são mais fusiformes, eles achatam dorsoventralmente, e os olhos também são posicionados numa posição mais dorsal. A última coisa que eu vou chamar a atenção nessa figurinha é que nos tetrápodes surge uma língua. Peixes têm línguas, mas elas não são homólogas às línguas dos tetrápodes. E as línguas dos tetrápodes têm uma função importante na manipulação dos alimentos. E nessa parte aqui, o que a gente observa é só a representação, alguns fósseis e suas representações artísticas.